Você vai percebendo que tá ficando velho, mas velho mesmo. Quando você chega pra alguém assim que você esquece que é bem mais jovem que você, e aí você cantarola uma música e fala: "Você lembra dessa aqui, ó? Vou parar o mundo pra você, todas as estrelas te trazer, num toque de mágica, baby." Aí a pessoa fala: "Não conheço essa música." Aí você pensa: que mundo tá essa pessoa que não conhece Toque de Mágica do Pedro e Thiago? Mas aí, ao mesmo tempo, você lembra que isso já faz 23 anos que isso aconteceu. Pedro e Thiago se lançaram na época, em 2002, e foi um sucesso estrondoso no ano de 2002, no primeiro disco deles com a música Toque de Mágica, né? O Pedro, filho do Leonardo, Thiago, filho do Leandro, uma dupla lendária como ainda é Leandro e Leonardo. Aquilo realmente criou uma expectativa nas pessoas, né? Pra ver como que os filhos de Leandro e Leonardo cantavam. E eles chegando, convenceram ali com a música e tal, adolescentes ainda, né? Muito pra amadurecer, e chegaram ali pondo música em primeiro lugar, já no primeiro disco. Essa dupla, infelizmente, acabou logo depois de um acidente do Pedro Leonardo, de carro, voltando de um show e tal, acidentou feio, quase morreu, mas passou por um beijo numa purga assim mesmo. Acredito até que se ele não fosse o filho do Leonardo, talvez ele não teria sobrevivido, né? Porque não só o fato de ter dinheiro, não só por isso, mas também porque o Leonardo é um cara muito querido, o próprio Pedro é muito querido, e ali políticos, acredito, que fazem ali vamos chamar de um jeitinho pra que tudo dê mais certo, e ainda bem, né? O cara tava pra morrer, se não fosse um resgate rápido pra caramba, talvez o Pedro tivesse morrido naquela hora. E assim ele sobreviveu, se recuperou, ficou com algumas sequelas ali que hoje em dia eu nem noto mais, pra ser bem sincero. Eu achava na época que ia ficar muito ruim, muito pior e tal. E na verdade, pra mim, ele tá normal. A verdade é essa. E aí, cara, a dupla acabou por conta dessa fatalidade aí, que não teve uma morte nem nada, mas foi uma coisa triste, horrível, dolorosa. O Leonardo, que já tinha perdido irmão, prestes ali a perder um filho, uma coisa terrível mesmo. E aí a dupla nunca mais voltou. O Pedro acabou depois tomando outros rumos na vida, virou apresentador de programa regional ali na região de Campinas, se não me engano. E ele nunca mais voltou pros palcos. Nunca mais quis cantar. E aí você pergunta, e o Thiago nessa história? Olha, eu já entrevistei o Thiago em 2020, se eu não me engano. Foi muito legal, a gente se conheceu naquele dia, a gente trocava ideia ali nas redes sociais, e ele sempre muito solícito a mim, sempre muito educado, gostava de quando eu falava alguma coisa do Leandro Leonardo e tal. E aí ele me concedeu essa entrevista, um cara que não é muito disso, um cara mais tímido, na dele, e foi muito legal. E ele confidenciou ali que, pra ele, a dupla podia retornar. Por ele, a dupla estava nativa. Ele demonstrou ter uma vontade de voltar com o Pedro. E aí, nesse fim de semana agora, no sábado, naquele programa da Virgínia, lá no SBT, o Pedro era um dos convidados, e ele mencionou que encontrou com o Thiago no final de ano, e que eles conversaram, se entenderam ali para fazer algumas apresentações, como se fosse a despedida ali da dupla, o encerramento das atividades oficialmente de Pedro e Thiago, porque não teve esse encerramento, né, por conta do jeito que foi, de aconteceu, simplesmente parou e tal. Eu e o Thiago encontramos no nosso Natal, né? E cantamos umas modas juntas, aí eu olhei pra cara dele, olhou pra minha cara e todo mundo olhou, deu certo, voltou a casar as vozes e pensamos em fazer, depois de muito tempo, um Remember do Pedro e Thiago. Não é um retorno, Pedro e Thiago, porque eu tô numa fase da minha vida, o Thiago também tá em outra fase. Nós queremos fazer uma série de apresentações aí no Brasil para matar a nossa saudade e a saudade dos nossos fãs. Sim, é quase uma despedida, nas redes sociais perguntando, e aí, vocês podiam fazer um show de novo e tal? Então nós vamos matar a saudade, vamos encerrar nossa carreira, foi interrompida aí com chave de ouro. Que legal, Pedro, Deus abençoe. Vai ser muito... Alimentou ali a esperança de algumas pessoas. Pessoas como eu, velhas, né, que já tem mais de 30 anos, que lembra ali de Pedro e Thiago, porque foi modinha uma época, né, pra quem era adolescente, aquela coisa. Tem muita gente pensando, pô, não faz só isso não, volta a dupla, pô, volta a cantar, volta a fazer show. Eu não sei como tá o pensamento hoje do Thiago. Faz pouco mais de 4 anos que ele confidenciou aquilo que eu falei, né, que queria voltar à dupla, queria cantar, sentiu que podia ter continuado, mas a gente entende alguns fatores, né? O Pedro se acidentou numa viagem, mesmo que de carro, numa viagem por conta de show. Hoje em dia, lógico que ele ainda viaja,
mas não tanto quanto uma carreira de cantor exige. Então tem que se entender esse lado também, não sei se é esse o motivo, ou se é porque ele realmente se encontrou noutra vibe, não quer saber mais de cantar, de ir pra palco, essas coisas. Mas me deu uma coisa no coração assim, de ver que a dupla acabou daquela maneira e que pelo Thiago a dupla podia ter continuado. Então dá uma coisa ruim de ver que um quer, o outro já não se encontra mais naquilo, né? Porém, eles vão fazer ali alguma turnê, talvez, pode chamar assim, mas é bom não se iludir achando que é a volta de Pedro e Thiago. E esse vídeo aí, né, desse trecho do programa da Virgínia chegou até mim e eu pensei, cara, de primeiro eu pensei, caramba, a dupla vai voltar? Que da hora! Aí depois eu falei, ah tá, não é uma volta, tudo bem. Quem sabe dá tempo ao tempo, ou quem sabe não criar expectativa mesmo. Cabeças mudam, né? Pra você que é jovem, me segue, me acompanha, e muitas vezes conhece artistas que foram destaque numa época mais antiga, mas que você não chegou a conhecer, eu vou deixar no final desse vídeo aqui agora, a partir desse momento, um vídeo curto, breve, só narrado por mim, eu não apareço, onde eu narrei rapidamente ali a trajetória e o acidente que deu fim à dupla Pedro e Thiago. Tem um bocado de tempo que eu fiz esse vídeo, então acho que vale a pena dar uma anexada aqui. Então beijo no coração e assiste aí e vê se ficou legal. Em abril de 2012, um acidente perturbador colocaria um fim na dupla Pedro e Thiago, que desde o começo ganharam visibilidade por serem primos e filhos de Leandro e Leonardo. Foram momentos de tensão onde o Brasil inteiro acompanhou o drama da família que pedia orações para o Pedro, que sofreu o acidente. A dupla lançou o primeiro disco no final de 2002, que já saiu vendendo muito pela novidade e com um sucesso que os fãs lembram até hoje, a música Toque de Mágica. Um toque de mágica. Dali pra frente, muitos shows, muitos programas de TV e a dupla herdando o carinho que o Brasil já tinha pelos seus pais e todo o prestígio. Outros sucessos também fizeram parte da lembrança do público. O seu nome eu escrevi na areia. Se eu fosse um anjo pra... Em 2009, Pedro participou da primeira edição do reality A Fazenda, da TV Record. E foi um dos últimos a ser eliminado, tendo o carinho do público e ajudado bastante na carreira da dupla Pedro e Thiago, que encheu a agenda da dupla pós-reality. A vida profissional seguia normalmente, quando em 2012, após voltar de um show na cidade de Tupaciguara, em Minas Gerais, Pedro, dirigindo sem a companhia de ninguém, acabou se acidentando na estrada numa cena terrível, da qual ter sobrevivido desde então começou a ser um milagre. Foi atendido em Itumbiara e levado em seguida para Goiânia, numa cena marcante do trânsito se fechando para a urgência do cantor, que até então temiam pela sua vida. Após uns dias, sofreu uma parada cardíaca que durou cerca de 6 minutos e após reanimá-lo, foi levado às pressas para o famoso hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O cantor ficou quase um mês em coma induzido e aproximadamente 3 meses hospitalizado. Sua vida foi poupada por milagre, além de toda a competência médica que o atendeu e toda a rapidez lá no resgate. Após deixar o hospital, muitas pessoas temiam restar sequelas do traumatismo craniano que ele sofreu. A fala do Pedro foi consideravelmente afetada, além de levar tempo para poder voltar a andar. Muito obrigado, gente. Obrigado pelas orações. Obrigado a todos do fundo do coração. Valeu. Aê. Tamo junto. Tamo junto nessa. Tamo junto e misturado. Aos poucos, sua vida foi sendo retomada e alguns desses problemas sendo corrigidos. Mas ainda restavam algumas dificuldades, como para emitir algumas palavras e também para cantar, onde ele mesmo dizia que sua extensão vocal não era mais a mesma após o trauma. A fala, tá melhorando demais, melhorando, era uma coisa que eu não falava de jeito nenhum. Não falava, não conseguia. Sai melhorando. O que mais me incomodou foi a voz. Minha extensão vocal diminuiu demais. E isso para o cantor sertanejo é terrível, né? Não, é porque eu sempre cantei lá em cima. No ano seguinte, foi anunciado o fim da dupla na conta do Twitter do Thiago, onde ele dizia que tudo chega ao fim uma hora e torcendo para terem sido feitas escolhas certas nessa decisão. Não se sabe ao certo se foi pelos sinais do acidente, o término da dupla, se foi pelo trauma de pegar a estrada novamente, que poderia ter deixado Pedro temeroso, ou se foi apenas a decisão de seguir outro rumo após o acontecido. Pois no mesmo ano do fim da dupla, Pedro apresentou junto a Ellen Ganzaroli o programa Festival Sertanejo, no SBT. E desde 2015 segue apresentando um programa local chamado Mais Caminhos, no interior de São Paulo. Alguns programas de TV já fizeram matérias com os dois primos cantores se reencontrando e contando suas histórias, mas por enquanto nada de se falar num possível retorno da dupla. Da mesma forma que a vida seguiu para Pedro, não foi diferente para Thiago, que seguiu também a sua, mas longe dos holofotes e palcos.
porém jamais deixando de ser lembrado quando o assunto é seu saudoso pai e sua ex-dupla que marcou um período da música brasileira para muitas pessoas. O acidente mudou a história de Pedro e Thiago, mas a pergunta que te faço é: você acha ou torce pela volta da dupla? Acha que Pedro e Thiago ainda teriam muita lenha para queimar? Deixa aqui nos comentários. E para mais vídeos de duplas que acabaram por conta de um acidente, deixa aqui a sua sugestão. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.